Sabe, mano, esses dias eu achei um anime de uma garota que consegue ficar mais jovem apenas recitando um poema de um livro, que se chama Kaito Otori. E sem enrolação, bora começar. O episódio começa com uma garota se arrumando para ir pra escola. E depois parte para uma mulher e um carinha trabalhando em uma loja. Daí ela escuta um barulho de pássaros. E achou que deve ser só impressão. Daí ela ouviu de novo. E descobriu que foi o carinha do lado. E assim ela junta as peças e diz que deve ser chato trabalhar com ela. Mas ele diz o contrário. Ele fala que está trabalhando nesse lugar porque está com ela. Daí ela dá uma risada, e diz que ficou honrada. Daí ela mandou o papo, dizendo que ele não pode procurar garotas mais velhas, e manda ele voltar mais tarde. E enquanto eles conversavam, apareceu um velho, e entregou um livro velho pra ela. E diz pra ela que esse é um livro de, tipo, pegar coisas sem permissão reverso. Tô entendendo nada. Daí o carinha descobriu que hoje é o aniversário dela, e perguntou como está indo o novo livro dela. E ela respondeu que não está conseguindo ler ultimamente. E assim que chegou em casa ela foi logo tomar um banho. E assim que terminou abriu uma bebida e ligou a TV. E foi aí que de repente a bolsa dela caiu. E ela lembrou do livro que ganhou no trabalho. E assim ela decidiu ler. Não muito fácil, mas conseguiu ler um poema. 君が日にけにおゆらくをしも Vai lá, Rafael. Porra. Daí ela decide sair para comprar um bolo. Partiu pro carinha, parabenizando ela pelo aniversário, dizendo pra ela ficar mais velha e ainda mais bela. E chegando na loja, ela percebeu que suas roupas estavam maiores. E de repente viu que ficou mais jovem. E derrubou uma bebida e deu no pé. E no outro dia os funcionários perceberam o seu sumiço. E o carinha achou melhor saber se ela estava bem. E ela responde de uma forma estranha, falando que não sabe quem ele é. E assim que se passou uma semana o carinha decidiu fazer uma visita pra ela. Daí ele chamou por ela, mas ninguém respondeu. Daí ele viu que a porta estava destrancada e decide entrar. E ao entrar, ele fala que a casa cheira muito bem. Daí ele pegou um livro, e já se ligou no que estava acontecendo. Então parte pra ela na rua, à procura de ideias inovadoras para seu livro, e muito feliz. Mas foram aparecendo algumas anomalias nela, e então ela decide ir pra casa. O problema agora é só saber onde fica, porque ela se esqueceu. Daí então apareceu o carinha, avisando que não é seguro ela ficar nas ruas essas horas. E se por acaso ela não sabe o caminho de casa, ele pode mostrar. Daí ela começa a se sentir mal, e o motivo disso é a reação dessa forma que ela está. A verdade não é que ela voltou a ser jovem, ela apenas foi empurrada pra essa forma. Ele explicou o que é aquele livro. Aquele é um livro que não se deve ler em voz alta. E se ela continuar dessa forma por muito tempo, ela vai ir de base. E de acordo com o carinha, entre os poemas cujos autores são desconhecidos, há poemas escritos por quem não é uma pessoa. Ele fala que esse poema é sobre um nobre que desejava a juventude de uma senhora. Mas para o poema fazer efeito, é necessário que uma série de condições sejam cumpridas. A primeira delas, exige que o poema deve ser lido à meia-noite. A segunda é que deve ser lido durante o luar. Terceiro, o leitor deve ter pelo menos 28 anos. E em último, o leitor tem que ser o Chaka. Daí ela começa a cuspir suco de morango. E para ela voltar ao normal, ela deve ler um certo poema sobre o luar. E assim que consegue voltar ao normal, ela pergunta se ele tem algo para se cobrir. E ele foi procurar, e fala que ela deve entregar o livro para ele, para assim ele dar um fim nesse livro. Só que ela já tinha fugido com ele. E misteriosamente, ele apareceu na frente dela. Então ela fala o poema de novo, para diminuir e passar por ele. Só que de repente ele aparece em sua frente de novo. Bom, uma hora ela vai ter que cansar. Daí parte pra ela, toda acabada. E já apareceu o carinha mandando ela entregar o livro. E o motivo dela não entregar o livro é porque se ela voltar a ser velha, as ideias de livros irão desaparecer. E ela não quer que isso aconteça, porque ela gosta muito de escrever. Daí ele fala umas coisas pra animar ela. E fala que é fã dela. E já pediu pra ela deixar ele ler um de seus novos livros. E assim ele conseguiu animar ela. E ela recitou o poema mais uma vez para voltar ao normal. E entregou o livro. E em seguida ela apagou de sono. Agora a pergunta é, como ele vai levar ela de volta para casa? Daí ele chega num lugar para apresentar o livro a uma véia. E ela oferece um bilhete em troca do livro. Mas foi a história, homem. E ele recusou. E foi-se embora. Então é isso. Comenta um anime novo aí. E se for uma boa ideia eu trago. Beleza? Deus abençoe vocês. Até a próxima.